graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Tudo bom, pessoal? Eu sou o pastor Valdemir, nós estamos aqui com o nosso podcast Manancial. E hoje nós estamos aqui também com um convidado muito especial que vai trabalhar um assunto conosco aqui. Nós vamos hoje conversar sobre um tema muito legal, mas antes eu quero apresentar o nosso convidado. Estamos aqui nesse momento no nosso podcast com o nosso pastor Giovanni. Aí sim, hein? Convidado mais uma vez, obrigado por esse convite especial no dia de hoje. E aí galera, estamos de volta, podcast Manancial, estamos juntos, mais um diálogo, mais uma conversa aí sobre um assunto muito especial. É isso aí, né? A gente vai conversar sobre o quê? Dons do Espírito Santo. Você sabe o que é dom do Espírito Santo? A gente vai conversar sobre isso. Tem muita confusão, muita coisa mal entendida, muita gente confusa. Vamos bater um papo sobre dom do Espírito Santo, mas antes eu quero deixar um texto da Palavra de Deus para nossa reflexão nesse momento. Está lá em Romanos, no capítulo 5. A Palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 2. Aliás, vamos ler o primeiro, né? Romanos 5:1 diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É isso aí, pela graça de Deus, né, o acesso pela fé à graça de Deus nos mantém firmes no propósito de Deus para as nossas vidas. E é isso aí, na esperança da glória de Deus. Que Deus possa derramar cada dia mais, pela fé, a graça dele sobre as nossas vidas, para que possamos ter a esperança da glória de Deus a cada dia sobre as nossas vidas. É isso aí. Vamos conversar um pouquinho, pastor? Vamos conversar um pouquinho. E lembrando aí que, como você iniciou aí, né, pastorzão? Os dons do Espírito Santo. E não os dons das pessoas, né? Isso aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é bem relevante a gente falar de quem é o dom, né? Da onde vem os dons, para quem vai, e a gente vai bater um papo sobre isso aí. E para a gente falar sobre isso, a gente vai também citar alguns textos, né? Já vamos citar alguns textos para a gente dar base aqui para o nosso diálogo, nosso bate-papo aqui, porque não é só soltar, né, o que pensamos, o que achamos, né, conforme nossos achismos, mas aí a gente vai bater um bate-papo aqui legal, baseado na palavra do Senhor. Então a gente pode começar com o clássico texto de 1 Coríntios capítulo 12. Nós temos aí falando sobre dons espirituais. É um texto clássico, né, mas também às vezes mal compreendidos. Primeiro, capítulo 12, versículo 1, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. A gente pode começar por aqui, né, pastor Giovanni?
Pastor Giovanni, o que é dom do Espírito Santo? Bem, deixa eu só ver aqui, porque as pessoas às vezes pensam que o dom do Espírito Santo, ele vem sobre a pessoa em um determinado momento. Às vezes ela está no culto, ela está buscando o Espírito Santo, às vezes ela precisa buscar muito. Então, buscar muito significa jejuar, orar e ter que buscar bastante ali a presença do Espírito Santo para que ele, de alguma forma, venha sobre ela de uma forma sobrenatural, impactante, e a partir daquele momento ela vai poder desenvolver o dom, porque o Espírito Santo vai falar bem para ela assim: olha, eu estou aqui agora batizando você, e como você está batizado agora, você vai poder desenvolver o dom de profecia, ou o dom de curar, ou o dom... Então a pessoa, ela quer que o Espírito Santo fale de uma forma muito clara com ela como que esse dom funciona. Mas a gente vê que muitas vezes na igreja as pessoas ficam procurando o dom a vida inteira. Tem gente que está há 10, 20, 30 anos na igreja e ainda está procurando o seu dom. Eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei se meu dom é o dom de curar, eu não sei se é o dom de operação de milagres, é o dom de socorro. Bem, enfim, eu não sei qual é, estou procurando. E aí a pessoa fica ali esperando um momento para que o Espírito Santo de alguma forma fale com ela e ela possa ter ali o discernimento, né, o dom do Espírito Santo. Enfim, o fato é que a igreja muitas vezes não sabe lidar com essa temática, né? Não sabe como esperar, não sabe como realizar. E aí, pastorzão, como é que funciona esse negócio? Polêmica, hein? Polications. Vamos dar umas polêmicazinhas aí, então? O povo gosta, né? O povo do YouTube, então, gosta muito aí. O que acontece? Na minha maneira de ver e de ler o texto e que eu vejo é o seguinte. Por exemplo, ainda ontem eu estava conversando com a Carol. Hey, Carol. Sabe que a gente tem a Carol e a Carol tem uma música aqui, né? Então o pessoal que está descobrindo agora, quando chegar aqui na igreja, pode cantar essa música aí pra Carol, beleza? Bom, é o seguinte. O que eu vejo é o seguinte. Dons do Espírito. Primeiro, dons do Espírito, não é meu. Então, se eu ficar procurando a minha vida inteira, toda a minha vida cristã, ficar procurando o meu dom, eu corro o risco de Jesus voltar e eu ainda estar procurando o meu dom, porque eu não tenho um dom. O dom não é meu. Eu não consigo ver isso na palavra de Deus. Eu não consigo ver isso em Paulo ensinando isso. Eu não vejo Jesus ensinando isso. Eu não vejo isso em lugar nenhum. O dom não é meu. Eu não tenho um dom. Por isso que às vezes eu vou ficar procurando e eu não vou achar um dom. Porque eu não tenho um dom. E o que eu vejo, e aí o Espírito Santo, o versículo 11 aí diz o seguinte: todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Quem realiza o dom em mim e nos irmãos ou na igreja, mesmo que ele seja individual, é o Espírito Santo que realiza. Não sou eu que realizo o dom. O dom, ele não surgiu em mim. Ele não nasceu em mim. Mas o Espírito trouxe até a mim um dom específico para que eu pudesse ser utilizado naquele momento. Por minha causa, eu vou ficar jejuando, vou ficar indo para monte, eu vou fazer pagar o preço, como muitos irmãos dizem. E para mim, pagar preço é uma ideia que veio do nosso secretismo religioso, né? Então esse negócio de pagar o preço veio do catolicismo, né? Então se eu vou subir a escada de joelhos, eu vou caminhar tantas léguas para que eu seja beneficiado pelo Espírito Santo ou pelos céus, agraciado pelo meu sacrifício para que eu possa alcançar aquela graça. Bom, isso não é assim que funciona, né? A gente não vê essa formatação, essa instrução pela palavra de Deus. Mas o que a gente vê é que assim, ele as distribui individualmente a cada um como quer, né? E se a gente buscar aqui um pouco antes aqui no texto aqui, no versículo 7 vai dizer assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, o dom do Espírito que é realizado na minha vida nem é para mim, nem é por minha causa, nem é para que eu seja identificado por um dom. Mas o dom do Espírito é me dado naquele momento para o bem comum, porque ou aquela comunidade precisa
da manifestação daquele dom naquele momento, ou um próximo precisa daquela cura naquele momento, ou alguém precisa daquela profecia naquele momento. Então, sim, essa é uma visão que eu tenho biblicamente do que o texto está falando. E é literal, é uma questão literal do que o texto está falando. Essa é a minha visão, né, pastorzão? É isso aí. Então, os dons são do Espírito Santo e ele distribui a cada um conforme ele quer, da maneira que ele quer, de acordo com a necessidade do momento, para o bem comum. É isso que o pastor Giovanni, então, tem aqui nos falado, né, sobre o dom do Espírito Santo. Agora, muito interessante nós entendermos que o capítulo 12 de Coríntios, ele vem depois do capítulo 11. E o que você tem no capítulo 11 de 1 Coríntios? Isso aqui o 12 vem depois do 11. É uma revelação profunda. Né? Então, no capítulo 11, ele vai falar sobre a liturgia do culto, ele vai falar sobre a importância do culto e ele vai falar sobre a ceia do Senhor. É importante entender que Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele está com uma mentalidade de repartir, de distribuir, de divisão, né, daquilo que seria manifestação do Espírito Santo. Então ele começa falando sobre repartir Jesus, né? Então Jesus está sendo repartido através da ceia, o pão é partido por vós, então ele vai fazer o partir o pão e o cálice, o de Cristo Jesus, e agora ele vai falar sobre o partir do Espírito Santo. Então Paulo está com uma ideia de revelação e manifestação da divindade na humanidade. Então ele pensa que a humanidade, e isso Paulo deixa muito claro na sua carta, ele vai mostrar que primeiro Jesus é repartido, tanto no corpo quanto no sangue, e agora o Espírito Santo é repartido. Então o capítulo 12, ele vem com a mentalidade do capítulo 11. Como no capítulo 11 Jesus é repartido de igual forma, o Espírito Santo também é repartido de igual forma, porém com diversidade de atuação. Então, o que Paulo deixa claro é que não há maiores e menores na manifestação dos dons. Os dons são dados para o bem comum, para o corpo de Cristo e para a edificação do corpo. Por isso, para a gente entender como funciona os dons do Espírito Santo, nós precisamos entender o conceito do Espírito Santo. A palavra dons na Bíblia significa carisma. Carisma é uma dádiva, é um presente. Então, o carisma é um presente, o presente do Espírito Santo. Se você for parar para pensar nos presentes que o Espírito Santo nos dá, ou o presente que ele nos dá para a manifestação da sua glória, né, para que possamos entender o reino, nós precisamos entender de onde surgiu essa ideia de presente do Espírito Santo, de dom do Espírito Santo. E para a gente entender isso, nós precisamos ir para o primeiro versículo que fala sobre isso. E isso está lá em Atos, no capítulo 2. Então eu quero convidar vocês a gente ler Atos, capítulo 2. O versículo 38, ele diz assim, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o que Pedro está dizendo aqui para os judeus que haviam se convertido é que o dom do Espírito Santo não é dado de forma aleatória. Primeiro, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Segundo, ela precisa batizar nas águas para remissão dos seus pecados, porque o batismo nas águas é batismo de arrependimento. Uma vez que a pessoa é batizada no arrependimento e ela recebe o perdão dos seus pecados, aí sim ela recebe o presente do Espírito Santo. Por que o presente do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, habitando na gente, é um presente. E a palavra dom é carisma. Então você vai ter o dom do Espírito Santo como carisma. O interessante é que a palavra dom do Espírito Santo é a mesma palavra usada para graça, carisma. Então, tanto graça quanto dom é carisma. Se você observar, então, na Bíblia, graça e dom são carismas. E são a mesma coisa, são presentes. Graça é um presente, o dom é presente. A graça é o presente de Jesus. O dom é o presente do Espírito Santo. Então, quando a gente entende que tudo isso é presente, nós não fazemos diferença entre graça e dom. Uma vez que nós recebemos os dons
Os dons, eles não são para serem apropriados, eles não são meus, como disse o pastor Giovanni. Eu não tomo aquele dom para mim, ou um presente que Deus deu para mim. Não. Os dons espirituais, eles são ferramentas, eles são presentes que Deus me deu para que eu pudesse presentear. Então, quando eu exerço um dom, na verdade, eu estou exercendo graça. E como é que as pessoas recebem a graça de Deus? Através do exercício do presente, dos dons. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo um presente, graça. E quando eu dou o Espírito Santo, eu dou graça. Como é que eu dou o Espírito Santo? Através dos dons, dos presentes do Espírito Santo. Então, quando eu opero os dons espirituais na igreja, eu estou fazendo com que a igreja seja cheia da graça de Deus. Por isso que os dons são importantes, porque dom é graça. E aí, à medida em que eu atuo com dons, eu atuo através dos dons, eu estou atuando a graça de Deus sobre a vida do meu irmão. E não só isso, a igreja é a grande proclamadora da graça. Portanto, a igreja deve exercer os dons para o mundo, não para dentro de si mesma, né? Então, essa é a minha visão a respeito dos dons, né? Oh, legal. E assim, pastor, vamos lá. E quando as pessoas ficam, né, os irmãos ficam numa busca inconstante do dom. E aí muitos irmãos, eles até se decepcionam, né, na caminhada por não ter encontrado um dom específico. Às vezes ele almejava um certo dom, outras vezes ele queria ter aquele dom, ele gostaria que aquele outro dom se manifestasse e tal, e não consegue. E quando não consegue, né, eles se decepcionam. Eles se decepcionam porque foram mal instruídos, porque o Espírito Santo não quer se manifestar, ou porque eles exatamente não sabem o que é o dom, como se manifesta e para que se manifesta, né? Os irmãos, na verdade, quando eles ficam buscando demais, é porque a informação está errada. Porque não entenderam 1 Coríntios capítulo 12. Porque Paulo, ele vem dentro de um contexto muito fabuloso, explicando que não tem esse mistério não, gente. Né? Não tem esse negócio não tem esse mistério não. É grande. Olha o que ele fala aqui no capítulo 12. Ele fala assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O que é ignorante? Ignorante significa que você não tem o conhecimento. Então ele está dizendo, vocês sabem que quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Ou seja, vocês estavam servindo, vocês estavam operando, dando presentes para ídolos. E aí ele vai dizer, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus amaldiçoado. Então todos os que têm o Espírito de Deus nunca vão dizer que Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então... Paulo está falando que isso é graça, então, que isso é dom. Só um minutinho aqui, ó. Sem querer te interromper, te interrompendo. Olha só, vamos lá. Então o dom espiritual já tá aí, Paulo quebrando aqui, já entrando de carrinho e falando assim, cabeçudinhos, irmãos queridos, não sejam ignorantes sobre os dons do Espírito. Eu tô dando aqui outras palavras, palavras atualizadas, né, para o nosso dia de hoje, sendo bem claro para que não haja ignorância depois, né? Mas assim, Paulo está falando, meus queridos irmãos, presta atenção. Sobre os dons espirituais, vocês já o possuem por dizer que Jesus é Senhor. Então, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor é já o dom pelo Espírito Santo, exatamente. É a porque graça. É a ação do Espírito em nós. Exato. Né? Então, assim, se nós temos o Espírito Santo em nós e ele está agindo em nós, trazendo para nós o reconhecimento de que Jesus é o Senhor, já é o dom espiritual. É isso né? aí. E aí a pessoa fica assim, poxa, eu não sei qual é o meu dom. Né? E até Carol perguntou para mim assim, qual que é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Eu falei assim, eu não sei, porque eu não tenho um dom. Aí Deus às vezes age na minha vida com um dom, às vezes com outro dom. Por exemplo, nessa semana, um testemunho rapidinho.
Semana passada, no nosso pequeno grupo lá, a gente teve uma irmã que torceu o pé estava muito inchado e roxo. E ela não estava conseguindo nem botar o pé no chão, ela estava com o pé apoiado num banquinho lá, no pequeno grupo. A gente fez todo o estudo ali, conversamos e tal, papapá. No final a gente foi orar. Peguei um óleo, ungi o pé dela, a gente ungiu e oramos. No final do pequeno grupo, ela já estava apoiando o pé no chão. 2 dias depois ela já estava caminhando e ela estava com medo, achando que ia para o hospital, colocar botinha e tudo. Não precisou, porque ontem ela já estava lá pulando, meio que dançando, falando: olha só o que Jesus fez durante a semana depois da nossa oração. Ou seja, Deus agiu por intermédio do grupo, né, eu e o grupo ali, com o dom da cura sobre uma vida. Mas não é todo mundo e toda hora que eu vou estar orando que vai estar sendo curado. Ou seja, não é um dom que eu possuo, mas é um dom que o Espírito Santo naquele momento usou. Então, assim, se me perguntar qual é o seu dom, pastor, querido, o meu dom é o teu Espírito Santo, então. Isso é o dom do Espírito Santo, Atos 2,38. Entendeu? Então, uma vez que a gente tem o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito vão se manifestando de acordo com a necessidade do corpo. Então, onde há necessidade de profecia, Deus vai levantar a profecia, né? Então, e interessante é que a profecia, inclusive, ela é um dom que geralmente todos a possuem. Isso aí as pessoas também não entendem, acham que existem os profetas. O profeta particular, né? Existe o profeta, mas o dom de profecia é para todos. Se você observar 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai falar muito claro sobre isso. Ele vai dizer assim, olha lá o que diz o capítulo 14. Ele fala assim: olha, sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, e de fato ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem, todos vocês. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, conhecimento ou profecia ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os dons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, eu serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que o possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer um amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças, muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças,
Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja, olha só, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, profecia é para todo mundo. Quanto mais gente profetizar, melhor. O problema é que a gente não sabe o que é profecia. A gente acha que profecia é palavra de revelação, e nem sempre a profecia é palavra de revelação. A profecia, ela é muito mais do que uma palavra de revelação. A profecia, ela tem 3 funções: consolar, encorajar e edificar. Ela tem essas 3 funções, e ela faz isso na dependência do Espírito Santo. Por isso, se alguém quer começar a desenvolver um dom do Espírito Santo, desenvolva a profecia, porque a igreja que não tem profecia, ela se corrompe. A profecia, ela é essencial para o desenvolvimento da igreja. Por que a igreja precisa de profetas? Porque os profetas são os responsáveis para o desenvolvimento do ensino sobre profecia na igreja. Veja, o profeta é quem ensina a profecia, mas a profecia deve ser desenvolvida por todos da igreja. Nós acabamos de ler isso em 1 Coríntios 14. E na dependência do Espírito, né? Lembrando que sempre o dom, ele tem que estar na dependência do Espírito, né? Cada pessoa que desenvolver um dom, né? Ou buscar o desenvolvimento de um dom, eu acho assim, eu tenho até dificuldade nessa afirmação que eu fiz. Procurar desenvolver o dom, né? O da profecia é um desenvolvimento, porque a profecia ele precisa de conhecimento, conhecimento da palavra. Então o Espírito Santo vai utilizar a sua profecia em cima do conhecimento da palavra, né? Por isso está relacionado sempre a profecia à palavra. É complicado quando as pessoas acham que elas possuem o dom e elas exercem no contexto da igreja sua função em cima do dom que ela acredita que ela possui, né? E por quê? Porque isso escraviza os irmãos. Por exemplo, eu tenho um testemunho da minha mãe, por exemplo. A minha mãe, bem rápido, a minha mãe, ela passou por tem esses 2 últimos anos bem difíceis, saúde e tal, e tivemos muitas igrejas orando pela minha mãe. A nossa igreja, a igreja dela, a igreja do meu tio, a igreja do meu primo, muitos irmãos orando por ela e pela sua cura. E no último tempo agora ela passou por uma dificuldade alimentar, e então alguém levou um pastor, né? Não vou citar nomes. Alguém levou um pastor lá na casa da minha mãe e falou assim: ó, vou levar um pastor aí porque ele tem um dom de cura. Ele tem um dom de cura e ele vai orar para que você seja curado. E ele levou, tal, orou, tal. Só que a minha mãe já estava recebendo a intercessão. Deus recebeu a intercessão de muitas igrejas, de muitos irmãos pela cura da minha mãe, certo? Então não foi apenas por uma pessoa, mas a igreja, pelo corpo que estava buscando em Deus a cura, nessa minha visão. E aí minha mãe melhorou, teve uma melhora e tudo mais. Aí depois essa pessoa que levou o pastor lá, pegou e começou a cobrar da minha mãe que a minha mãe fizesse um almoço ou um churrasco para honrar esse pastor, porque ele foi lá e utilizou o dom da cura e curou ela, entende? E isso é muito preocupante na minha visão, por quê? Porque isso escraviza irmãos, às vezes com menos entendimento, menos compreensão,
E por isso Paulo falou assim, eu desejo que vocês não sejam ignorantes, ou seja, que vocês tenham conhecimento, para que vocês não sejam até mesmo escravizados por esse tipo de coisa, né? Que acontece muito na igreja por aí afora. Então, o que vai fazer com que a gente amadureça, como Paulo está falando já aqui no versículo 14, que sejamos maduros e não como crianças, é o conhecimento, é nós deleitarmos na leitura e no conhecimento da palavra de Deus, onde o Espírito vai nos dar um amadurecimento espiritual, não é isso? Eu acredito muito nisso, sim. A igreja deve desenvolver os dons. Isso não é específico para A, B ou C, mas toda a igreja deve desenvolver os dons espirituais. E as pessoas confundem os dons com os ministérios. Então, coisa, né? Por isso que é essa confusão toda, porque os dons todos devem exercer, todos devem desenvolver. Devemos orar pelos enfermos, haverá momentos em que a igreja vai operar milagres, haverá momentos em que a igreja vai profetizar, e aliás que isso possa acontecer muito no nosso meio, né? Mas profecias bíblicas, não é a profecia que a gente vê hoje em dia, eis meu servo que te digo, não é isso. Acordem, porque irmãos, muita gente está sendo destruída por falsas profecias, e eu não tenho medo de errar, não estou acusando A, B ou C, estou dizendo categoricamente, segundo as Escrituras, que essas profecias são falsas. Tem muita gente que diz Deus mandou e Deus não mandou. Elas não têm medo da maldição e elas estão brincando com aquilo que Deus não disse. Porque o que Deus não falou, eu não tenho que botar palavras na boca de Deus que Ele não disse. Mas pastor, como é que eu sei que Deus falou? Sabe como que você sabe que Deus falou? Quando você abre a tua Bíblia e você sabe que Deus falou porque está escrito. Deus não disse nada que Ele não tenha colocado nas Escrituras Sagradas. Então a palavra de Deus é esta aqui. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Fora disso, irmãos, nós estamos falando coisas que Deus não falou. E nós temos que tomar cuidado, porque quando a gente fala assim, Deus disse isso. Deus disse, não estou achando aqui na Bíblia, irmão. Não, mas Ele falou para mim. Então estamos num problema, porque Deus falou para uma pessoa específica, e essa pessoa, qual é a credencial dela para ser equiparada às Escrituras Sagradas? Eu acho que nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, e nós, seres humanos, somos falhos. Como é que a palavra de Deus vem totalmente alheia às Escrituras para a minha vida, que não tem não coaduna nada com as Escrituras, mas simplesmente porque Deus me falou, eu tenho que acreditar no que você está falando como palavra de Deus, porque você disse que Deus falou com você. É muito perigoso isso, irmãos. Isso é muito perigoso. Tem muita gente que está indo nesses engodos, porque a pessoa fala com uma autoridade que não vem de Deus. Ela engana, é engano. E nós não podemos nos deter a esses enganos. Em nome de Jesus, abra os seus olhos e entenda que a palavra de Deus é para nos livrar dos enganos. Então, irmão, toda profecia que não é bíblica, ela não é de Deus. E o que nós mais vemos são profecias não bíblicas, que mexem com ego, que mexem com vontades, que mexem com desejos, mas que não trazem reino de Deus. Então, nós estamos falando de um dom aqui de profecias, mas assim funcionam todos os outros dons. Agora, é bom lembrar que Satanás imita dons. Satanás não consegue, de fato, imitar o fruto do Espírito, mas dons, ele imita. Ele consegue imitar o dom, qualquer dom de língua, ele consegue imitar. Então, é perfeitamente manipulável qualquer dom do Espírito Santo, não o fruto. E é pelo fruto que você conhece a árvore. Por isso, o fruto do Espírito Santo é inconfundível. Você sabe que uma pessoa tem Espírito Santo por causa do fruto do Espírito Santo na vida dela. E o fruto do Espírito Santo é uma coisa que nós vamos falar no outro podcast, senão a gente vai tornar esse podcast aqui uma vigília, né? E essa não é a nossa intenção. Então, o que é dom e o que é ministério? Bem, nós falamos que os dons são presentes do Espírito Santo. E o ministério? Ministério vem de missão, ou seja, cada pessoa foi chamada para desenvolver uma obra no reino de Deus. E existem na Bíblia 5 ministérios.
né? Isso está lá em Efésios, eu queria ler com vocês para que vocês pudessem entender. Para que servem os ministérios? Os ministérios existem para a edificação da igreja, para que a igreja possa desenvolver os dons do Espírito Santo. Tá bom? Então, Efésios 4, ele diz assim: e ele designou, verso 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então nós temos aí apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os dons, são os ministérios que Deus estabeleceu para a igreja. Mas para quê? Ele diz assim: o propósito dos 5 ministérios é preparar os santos para a obra do ministério, para a missão principal. O propósito desses ministérios é levar a igreja para o cumprimento do evangelismo, da missão, que é proclamar o reino de Deus, reconciliar o mundo com Deus. Então a igreja só tem o poder da evangelização quando os 5 ministérios estão atuantes na vida dela, edificando. Agora veja só, os 5 ministérios não é para exercício no mundo, é para dentro da igreja. Ele é interno, ele é para edificação do corpo de Cristo. E ele diz até que. Então o propósito é que o corpo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. É temporal. O propósito é que a igreja, através dos ministérios, alcance a estatura de Jesus. É temporal. Então o propósito é que a gente tenha maturidade. Se a igreja está imatura, é porque ela não está precisando de mais congresso, ela não está precisando de mais eventos, ela não está precisando de mais acampamento, de mais o quê? Luzes. Mais luzes. Mais tinta preta. A igreja não está precisando de tinta preta, ela não está precisando de jogo de luz, ela está precisando de jogo de fumaça. Gente, pelo amor de Deus. Acorda! Oh, meu Deus do céu! Desculpa aí, gente, mas jogral. A igreja... Sentar no púlpito com a calça rasgada. Não dá, gente, não dá. Isso não é... Fazer mais tatuagem na cara. Isso não é maturidade da igreja. A igreja vai amadurecer com os 5 ministérios. Vai pegar fogo esse podcast, maluco. Tenho dito. Então, mas eu ia fazer um curso agora, cara. Você acabou agora com meus planos. Eu ia fazer um curso agora de como me postar, falar, né? O estilo de roupa, né? Como me movimentar no altar. Eu ia fazer tudo isso agora, que é como é que é o curso de coach. E aí você acabou com tudo agora. Porque você disse que é temporal, daqui a pouco acaba. O propósito é a maturidade dos 5 ministérios, é a maturidade da igreja, até que chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Gente, para que a gente não seja mais como menino, diz o apóstolo Paulo. Então a igreja está menina porque ela não tem os 5 ministérios. A igreja precisa acordar para os 5 ministérios. Deixa eu te fazer uma pergunta. E só para concluir minha ideia aqui. Então conclua sua ideia aí. Tem gente que fala assim, não, mas aí o ministério apostólico não existe mais hoje, ele foi lá atrás. Não é verdade. Pronto, falei. Que isso, não é verdade. Os ministérios existem para hoje. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre são para hoje. Todos. Não tem isso na Bíblia que já acabou. Não tem isso na Bíblia que cessou. Não tem isso na Bíblia que foi lá para trás, que foram só os discípulos de Jesus. Não está escrito nas Escrituras Sagradas. Então, se não está escrito, eu não creio. Entenderam? É simples assim. Mas então vamos lá então. Mas olha só, tem ministérios que desenvolvem o ministério apostólico. Igreja apostólica, tal. Não, é outra bagunça. Aí... Tô ficando revoltado. Revolta. Calma aí, vou explicar. Tem ministérios apostólicos, igreja, ministério apostólico, Tem igreja, ministério... Tem igreja, ministério. Então, assim,
São várias. É porque eu não quero citar nome pra gente não é que senão vai tocar o terror aí. Mas igrejas, ministérios diversos. Quando na verdade o que você está lendo, que Paulo está instruindo aí, é que o desenvolvimento dos 5 ministérios é para interno, para dentro da igreja. E quando eu falo da igreja, eu estou falando no contexto geral, né? Ou seja, da igreja como um todo, né? E aí toda a igreja, aí se a gente quiser dizer que todas as comunidades, né, cristãs, que elas desenvolvam os 5 ministérios dentro delas, não é isso? Isso, e ainda te digo mais, o apóstolo Paulo chega num determinado momento que ele vai falar sobre os ministérios e vai primazia o apostolado. Sim. Então, o que nós temos ali, aí já é de mim, é um entendimento que eu tenho desse texto, desses 5 ministérios, é que todos eles são importantes, mas eles poderiam funcionar, talvez, como um degrau. Primeiro, mestres. Porque Jesus disse que depois que nós fôssemos batizados, nós deveríamos ensinar. Isso. Né? Todas as coisas. Então a gente faz discípulo como? Batizando e ensinando a guardar todas as coisas que ele tem ordenado. Então o ministério de ensino, ele é o básico, é o primeiro que deve ser desenvolvido na igreja. Então o ensino, ele não pode sair da vida dos irmãos. Pastoreio é a segunda etapa, porque o pastor é aquele que vai ensinar a pessoa a pastorear. Ela vai colocar em prática o que está aprendendo. Então, o ministério pastoral é mais para trabalhar a prática do que se aprende. Então, o mestre ensina a ensinar. O pastor ensina a pastorear. A cuidar, né? A cuidar. A caminhada. Apacentar. Né? E a colocar em prática o que se aprende. Depois você tem, eu estou indo de trás para frente, né? Depois você tem o evangelista, que é exatamente reproduzir o que você aprendeu. E isso opera os dons do Espírito Santo. Sim. Né? Então você tem aí o evangelista, é aquele que ensina a igreja a evangelizar, a testemunhar Jesus. Depois você tem a profecia. Sem a profecia, tudo que está sendo consolidado se corrompe, porque a profecia funciona para nortear biblicamente a igreja no propósito que Deus está estabelecendo. Então, a profecia, ela funciona assim: está escrito, o Senhor disse, e o Senhor disse para que nós possamos obedecer. Nós não estamos cumprindo, irmãos, acordemos, porque se não fizermos o que está escrito, maldição virá sobre nós segundo as Escrituras. Se nós obedecermos, a bênção de Deus virá de acordo com as Escrituras. E isso é o papel do profeta. O profeta alerta a igreja quando ela esquece algum ensinamento. Ele é o cara que vai fazer o arremate. Entendeu? Então o profeta ensina a igreja a profetizar. Por isso que a profecia é importante para a igreja, porque ele traz a memória, ele faz o arremate dos ensinos da Escritura. Por isso que o profeta tem que conhecer bem as Escrituras, e a igreja precisa conhecer bem as Escrituras, para que mutuamente a profecia possa nos edificar. E conhecer também o profeta, né? Certamente. O profeta tem que ser conhecido. Ele deve ser não só conhecido, como aprovado pela igreja local. Isso. Né? Porque esse negócio de profeta chega do nada e aí todo mundo vem, o profeta tal que nem conhece, e o cara fala um monte de coisa fora das escrituras, né? E vai embora, e aí depois está todo mundo se alimentando daquilo que ele disse, sem nem saber quem ele é. Então... E por último, e não menor, né, mas pela ordem de Paulo, inclusive o primeiro, é o apóstolo. Então, veja só, o que o apóstolo faz? O apóstolo, ele pega esse conjunto de informações e vai edificar a igreja para que a igreja possa reproduzir esse conjunto de informações. O que o apóstolo faz? O que é apóstolo? Apóstolo é a mesma coisa que missionário. Uau, aliás, é só uma mudança de linguagem, né? Porque apóstolo... Muitos vão tratar isso como revelação. Apóstolo é grego, missionário é latim. Então, é só uma mudança de idioma e de linguagem, mas o apóstolo é o enviado.
São pessoas que são enviadas para a edificação de igreja. Então, esses apóstolos, eles funcionam interiormente. Lembra que eu falei que os ministérios funcionam para dentro da igreja? Eles funcionam para ensinar a igreja a apostolar. A missão apostólica não é de homens, é da igreja, é do corpo, é para a edificação do corpo. Gente, se não houver esses 5 ministérios atuando no corpo, na igreja, a igreja nunca vai amadurecer. Ela nunca vai chegar à estatura do varão perfeito. Vai estar sempre no leitinho. Vai ficar sempre no leitinho. Essa é a minha visão a respeito dos ministérios e dons espirituais. Então, os ministérios, biblicamente falando, eles funcionam, sim, todos eles, para hoje. Para hoje, devem ser edificados hoje. A igreja está esquecendo dos 5 ministérios. Ela usa só o ministério pastoral e, quando muito, profético. E evangelista é um pré-pastor. Né? Então, eu sou evangelista, eu fui promovido, era diácono, agora eu fui evangelista, e aí depois vai se tornar pastor. Não existe isso. Então, isso aí eu não sei como é que funciona. Mas eu tenho uma visão por que os ministérios não estão atuantes hoje, no contexto geral da igreja. Então, pode falar. Porque isso atrapalha o que eu quero fazer, como eu quero fazer. Isso atrapalha a minha visão ministerial. Isso atrapalha a minha visão de reino. Isso atrapalha o meu crescimento da minha congregação, do meu... Entendeu? Porque aí, quando eu levanto os 5 ministérios, quando os 5 ministérios estão funcionando, peraí, não sou eu que estou no comando. Não sou eu que estou fazendo acontecer. Ela tira a centralidade do homem. Ela tira a centralidade do homem. E aí não são mais nomes de ministério. Não é o pastor fulano de tal, não é o pastor ciclano, não é o cantor, não é o... Entende? Então, quando você coloca tudo funcionando, tudo... É como... Vamos lá... Mal querendo comparar, também, mas é como o governo. Pois é, pastor Giovanni, mas isso também, na minha visão, é uma falta de compreensão das Escrituras. Também. Porque a Bíblia não tira do homem a responsabilidade, por exemplo. A Bíblia diz que existem aqueles que têm o dom de presidir. Sim. Então, ela não vai tirar o líder, não perde essa é a visão bíblica. Isso é uma visão bíblica. O que eu estou falando é a visão do homem. O problema é esse. A centralidade humana. A centralidade humana. Você acha que o governo vai dar educação pro povo? Se der educação pro povo, vai acontecer o quê? O povo vai ficar educado. Vai ficar educado e vai, por educação, porque ele ficou educado, ele não vai mais eleger aqueles que, né? Os corruptos. Os corruptos. Né? Não é o que está meio que acontecendo por agora? O povo está meio que despertando para a política e agora está nessa ambiguidade, né? Essa bilateralidade. Ixi, agora o negócio foi falar difícil, o negócio ficou, né? Então esses dois lados e essas brigas todas, por quê? Porque uns estão acordando para um lado, outros estão acordando para o outro, e agora... Mas se nós dermos conhecimento... E isso vem da igreja historicamente, sempre foi assim, né? Alto clero, baixo clero. Eu não quero dar o conhecimento pleno, total. Mas o evangelho, né, veio no século XVI, né, ali com Martinho Lutero, com todos os outros, né, Zwingli, na Suíça e tal, com todos esses, para quê? Para quebrar mesmo essa questão do alto clero e baixo clero. Só que, enquanto deu certo, as nações cresceram, os povos se fortaleceram, as nações se tornaram até ricas por causa do conhecimento. Né? Nós temos a Inglaterra, surgiu daí a força, né? Inglaterra, Estados Unidos veio disso. Só que agora chegou numa época que as pessoas, elas parece que voltou aquela época lá da escuridão, né? Do não conhecimento. E estão se deixando levar por poucos homens. As pessoas não podem ser gado, né? Levado, conduzida e é isso que Paulo tá, essa pancada que Paulo tá dando pro seu povo aí, já no primeiro século já, Paulo tá falando o seguinte: olha, não em relação aos dons do Espírito, não sejam ignorantes. Isso. Tenham conhecimento.
Saibam do que eu estou falando. Olha só do que eu estou falando. E Paulo vem destrinchando isso. Tem capítulo 12, tem capítulo 14, você tem Romanos, você tem Atos, falando sobre o Espírito, sobre a ação do Espírito, sobre os dons do Espírito. Não é pouco... Isso significa que todo o sacerdócio, ele é universal. Então, isso significa, meu querido, que se você estiver num local onde há um enfermo, não fique tentando ligar para alguém que tenha dom de cura, não. Imponha você as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, porque o dom do Espírito Santo está sobre você. E o dom de cura vai se manifestar através da sua vida, porque é isso que acontece. Nós precisamos começar a entender que é o Espírito que vai distribuindo conforme a necessidade do corpo, conforme vai lhe aprazendo, conforme ele vai entendendo. Ele que sabe a necessidade do corpo, ele que sabe como que deve funcionar, ele que manda. A gente é só servo nesse contexto, estamos aqui para servir. Então, que a glória seja dele, que o poder seja dele, que nós possamos atuar nos dons do Espírito e que nós possamos profetizar, que nós possamos falar em línguas, que nós possamos interpretar, que a gente leu isso aqui, né, a importância de falar em línguas e interpretar, né, então não somente falar por falar, né, e enfim, dons de socorro, dons de presidir, a Bíblia também fala sobre isso, exercer o nosso dom, para que nós, exercer o dom do Espírito, para que nós possamos edificar o mundo, para que o mundo saiba que nós temos desenvolvido a vida de Jesus. Quando a igreja começar a desenvolver os dons do Espírito Santo para fora, o que vai acontecer é que a igreja vai sendo conhecida como corpo de Cristo Jesus, certo? Então, que o Senhor possa te dar essa sabedoria e essa revelação. Pastor Giovanni, considerações finais? Considerações finais, paz e bênção para todos aí, meus queridos. Lembrando que é o seguinte, nossa pauta de hoje sobre dons espirituais veio dos nossos comentários aí, tá bom? Com o nosso irmão Emílio. O Emílio foi lá e pediu para que a gente pudesse falar um pouco sobre os dons espirituais. Então, foi atendendo aí um dos comentários, tá bom? Por isso, é muito importante que você que está nos assistindo agora, faça aí os seus comentários, né? E até sugestões de temas também, hein? Muito sugestões importante. De temas, principalmente, porque aí, a gente vem trazendo aquilo que vocês estão querendo saber, né, não, pastorzão? É isso aí. Então, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no Spotify, nós estamos também no Spotify, tá bom? Procura lá no Spotify, Igreja Cristã Manancial da Vida, tá bom? Nós estamos no YouTube, ICMV TV. Então vai lá, se inscreve também no YouTube, dá aquele joinha se você gostou, compartilha, porque eu acho importante a gente compartilhar aquilo que edifica a gente, né? Muito Ative importante. o sininho, para toda vez que chegar, né, conteúdo novo, você possa receber notificações no seu celular, no seu tablet, ou quem sabe na sua televisão. É isso aí, gente. Então, que Deus abençoe. É legal, faz o seguinte, antes que Deus abençoe, que Deus abençoe sempre. Mas, legal, sabe o que você faz? Chama os seus amigos, chama seus amigos, chama a galerinha, convida os parentes, pais e tal. E coloca e espelha o seu celular na televisão, cara. Assiste na sala de casa. Cara, é muito legal. E você faz o seguinte... a minha voz fica bem e debata. É muito importante vocês debaterem sobre o assunto, né? Com a galera, entendeu? E aí, depois vocês debaterem, comenta aí, traz pra gente aí. Olha, já rolou prato, talher. Tá. Né? Isso é legal. Gente, é isso aí. Que Deus abençoe vocês. E que os guarde, os dê sabedoria e muitos comentários para poder compartilhar com a gente aqui, tá bom? E muito que os dons do Espírito se manifestem abundantemente sobre a sua vida, em nome de Jesus. Conhecimento é poder. Um beijão e até a próxima. Paz Deus abençoe. E bênção para todos. Fomos!